Nós te damos nosso amor neste dia, ó Maria. Nós te damos nosso amor. Céus e terra estão cantando, celebrando seu louvor. Neste dia, nós te damos nosso amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês neste dia de cenáculo, com Nossa Senhora, para aprendermos dela o seu exemplo, quem a Aparecida nos deu, de evangelizar. A exemplo dela, levarmos o seu Filho Jesus ao coração de cada homem e de cada mulher, neste mundo que precisa tanto da presença de Deus. Ao iniciarmos este momento de formação mariana, iremos escutar um pequeno relato da aparição de Nossa Senhora Aparecida, que tem muito a ver com a palavra de Deus, como nós iremos escutar. 3 pescadores, João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso, em outubro de 1717, precisavam de muito peixe para o banquete do Conde de Assumar. Várias vezes jogaram as redes nas águas do rio Paraíba do Sul e nada conseguiram pescar. Já estavam desanimados quando de repente, na altura do porto de Itaguaçu, percebem algo estranho na rede. Era o corpo de uma imagem feita de terracota. Em seguida, nas redes, encontraram a cabeça que se encaixava direitinho no corpo da imagem. Eles sentem como um sinal dos céus, pois a partir daquele momento a pesca foi abundante. Nós que conhecemos a palavra de Deus, temos um relato bem parecido que nosso Senhor proporcionou para os seus discípulos. Escutemos o relato da palavra. Certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido do barco, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira, mas por conta da tua palavra lançaremos as redes. Fizeram um sinal aos companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, pois encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Irmãos, nessa passagem do Evangelho, nós vemos uma relação muito linda com a aparição de Nossa Senhora Aparecida. Os pescadores haviam passado um grande tempo jogando as redes e não conseguiam encontrar os peixes. Mas depois que encontraram Nossa Senhora, o relato diz que a quantidade de peixe era tão grande que serviu também para o Conde de Assumar comer e celebrar. No Evangelho, continuando a leitura, nós iremos ver lá no finalzinho do trecho, que diz Jesus assim para São Pedro: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Quando olhamos para a imagem de Nossa Senhora e vemos este pescoço unido ao corpo, vemos a ação de Nossa Senhora que vem ao encontro dos seus filhos, e a partir desse encontro de Maria com seus filhos, no começo com esses 3 pescadores, eles se tornaram também homens que pescam outros homens, que a exemplo de Nossa Senhora evangelizavam por meio das orações mais simples, como nós acabamos de fazer aqui com o texto. Começaram a rezar orações na época, consagrando a vida deles a Nossa Senhora.
E com certeza o que Nossa Senhora quer de cada um de nós é que evangelizemos, que levemos o seu Filho ao coração de cada homem e de cada mulher neste tempo. O exemplo de Nossa Senhora, que nos chama a pescar homens, nos pede mais uma vez de evangelizar. Olhando a sua vida, vemos o primeiro exemplo de Maria, o seu sim ao anjo. O seu sim não só ao anjo, mas a Deus, que se coloca na vida dela com uma proposta nova, muda todos os planos de Maria e ela se coloca à disposição do reino de Deus, dizendo sim para que o seu filho, Jesus, salvasse a humanidade. Maria continua a sua missão servindo a sua prima Isabel, se colocando à disposição, indo ao encontro daqueles que estavam precisando da sua ajuda. No caso, eram 3 pessoas, porque São João Batista estava ainda no ventre de sua mãe, mas ali também, como sinal de vida e vida em crescimento, ela vai ajudar a sua prima Isabel e ajudar São João Batista e também o pai dele, Zacarias. Coloca-se à disposição. E depois que Jesus nasce, Nossa Senhora continua a sua missão, evangelizando de uma forma muito escondida, por meio do testemunho da mãe de família, que está lá dentro de casa, fazendo seus afazeres simples, indo ao templo com o filho também, quando ele cresce, aos 12 anos, e que continua a exercer aquilo que todos os judeus eram chamados a fazer, uma vez por ano, e celebrar a Páscoa em Jerusalém. Nossa Senhora é aquela que leva o seu filho ao templo com São José, neste ano a ele dedicado, e que nos ensina que os pais devem levar os filhos para a igreja. Muitas vezes aqui no santuário, é muito engraçado, durante a Santa Missa, as crianças começam a gritar dentro do santuário porque elas são crianças, elas são muito espontâneas. E também o Papa Francisco, ele fala sobre isso, né? E não fazer com que as crianças fiquem constrangidas, mas a melhor forma é ajudá-las a entender o mistério que está sendo vivenciado, que é a Santa Missa, que precisa de silêncio, que precisa de um pouco mais de concentração. E os pais são chamados a realizar isso de uma forma simples, da forma como elas compreendem, falando ao coração daquelas crianças, a fim de que elas não se sintam constrangidas, mas que possam aprender que na casa de Deus a oração é o primeiro mandato. Depois Nossa Senhora, ela continua a sua missão, indo às bodas de Caná com seu filho Jesus. Nossa Senhora estava lá quando faltou o vinho. Nossa Senhora estava lá quando falta também na nossa vida algumas coisas. Quando nós pensamos, o que é que vamos fazer agora? Nossa Senhora está lá disponível a falar ao nosso coração por meio da sua voz materna, que nos chama a seguir ao seu filho Jesus, por meio do seu exemplo de mãe, por meio do seu exemplo naquela época da judia fiel, que ia ao templo, que ia rezar, que buscava essa intimidade com Deus. A Virgem Maria também continua a missão dela, seguindo ao seu filho, como vemos no relato, de que ela vai em busca do filho, que está lá pregando, e ele diz para todos que estavam lá: aquele que é a sua mãe, aquele que é seu pai, aquele que é seu irmão, é aquele que escuta a palavra de Deus, que põe a palavra de Deus em prática na sua vida. Ela, a mãe de Deus, foi a que mais praticou a palavra de Deus na sua vida, que não só praticou, mas levou a palavra no seu coração, no seu ventre, e fez com que essa palavra se tornasse vida na vida dos outros. Jesus deu a sua vida aos pés na cruz, e Nossa Senhora estava lá, aos pés da cruz firme, como nós escutamos nas meditações agora do texto. Ela que permaneceu de pé aos pés da cruz, que ficou lá com o seu filho, mesmo que todos o tivessem deixado, ela permaneceu lá para com ele evangelizar, para com ele entregar ao Pai, no Espírito Santo também, os seus filhos, porque Nossa Senhora acompanha os seus filhos na oração. O exemplo de Nossa Senhora toca o nosso coração, toca a nossa vida, porque é um exemplo muito simples. A vida de Maria, como nós já conhecemos, foi uma vida muito escondida, uma vida que foi feita no silêncio, no trabalho, na oração, e que faz com que nós busquemos, por meio do seu testemunho, o seguimento a Cristo. Porque Nossa Senhora, ela não quer outra coisa, irmãos. Ela quer só única coisa de nós. Ela quer que nós sigamos
ao seu Filho Jesus, mudemos de vida, busquemos de verdade uma vida unida a Jesus no Espírito Santo. Existe uma história bem engraçada, que também, além de ser um tanto tocante, algumas pessoas poderiam se escandalizar, mas essa história aconteceu no Juazeiro, né? Lá eles têm a tradição de cantarem uma música que é bem assim, né? Vida mesmo, né? A música diz assim: quem matou, não mate mais, quem roubou, não roube mais. A exemplo de Maria, que muito perdoou, a morte do seu filho ela nunca se vingou. Dizem que tinha um romeiro lá no Juazeiro que foi peregrinar e escutou essa música. E essa música tocou ele, né? Ficou pensando lá com essa canção, porque é muito simples, vai muito ao encontro do povo. E aconteceu um fato na vida dele. Aconteceu alguma coisa que poderia causar vingança no seu coração. E ele trabalhava na roça. E ele foi trabalhar, e ao chegar lá na roça, viu a pessoa que tinha feito algo com ele. E ele disse assim: agora eu vou me vingar. Mas na hora que ele disse aquilo, ele lembrou da música da freira lá do Juazeiro, né? Quem matou, não mate mais, quem roubou, não roube mais. A exemplo de Maria, que há muito perdoou, a morte do seu filho, ela nunca se vingou. E aí quando ele lembrou daquela freira cantando, daquele toque no coração dele, e ele disse: eu não posso me vingar deste homem. O mal que ele me fez não pode fazer com que meu coração se encha de maldade. E ao voltar ao Juazeiro depois, ele conta esse testemunho para a irmã que cantava essa música, a irmã Nete, e ela fica muito feliz, e ela usava este exemplo que ela faleceu, ela usava esse exemplo para contar para os outros que é possível permanecer firme aos pés da cruz, porque aquela cruz era a cruz que nosso irmão carregava, a cruz da vingança. E ele sentiu de verdade no seu coração que a solução não era se vingar, mas era amar aquela pessoa como Nossa Senhora amou a todos aqueles que fizeram mal ao seu filho. E quem foi que fez mal ao seu filho? Quem foi aqueles que disseram não a Jesus? Eu, você, todos nós. Jesus foi preso naquela cruz, Jesus foi colocado naquela cruz porque nós pecamos. E Jesus se colocou na cruz verdadeiramente como aquele cordeiro que se entrega nas mãos do Pai como oblação agradável, e nós, com o coração arrependidos, mas felizes, vamos ao encontro de Nossa Senhora, e ela pega na nossa mão e nos leva a Jesus, e diz para nós que Ele de verdade é o príncipe da paz e que traz paz ao nosso coração. Neste tempo de pandemia, irmãos, com certeza Nossa Senhora esteve ao nosso lado. Ela não nos deixou sozinhos, ela esteve ao nosso lado, como aqui neste santuário, tantas vezes as pessoas chegam, nos dão testemunho, dizendo que colocaram a sua confiança na Mãe de Deus, e Nossa Senhora ouviu. Eu recordo uma vez aqui na Santa Missa do meio-dia, lá na porta do santuário, uma família veio e gostaria muito de colocar a intenção na Santa Missa, só que a missa tinha começado. E aí quando terminou a missa, eu fui lá na porta também com a Joana, nossa secular, e fizemos um pouco de acolhida com eles, e ela contou para nós esse testemunho, de que tinham feito a oração, uma boa parte da sua família pegou o Covid, e eles tinham vindo de Fortaleza para agradecer a Nossa Senhora, a graça de estarem recuperados, estarem aqui na casa da Mãe de Deus, dando testemunho. Não puderam dar o testemunho, mas deram para nós, né, de forma particular. E quando ela começou a contar, ela começou a chorar, porque foi uma experiência de sofrimento que tocou na sua alma. Isso não é o primeiro caso de pessoas que vêm aqui neste santuário e se colocam nas mãos da Mãe de Deus, e ela, como a mãe que socorre os seus filhos, vai lá naquela situação, toca na vida daquela pessoa, leva Jesus, que reconforta o coração desses irmãos que estão sofrendo, e eles dois dão a esses filhos amados a possibilidade de uma vida restaurada, de uma vida na presença de Deus. Por fim, queremos ainda ver este exemplo da Mãe de Deus na vida ordinária, na vida simples do dia a dia. Nossa Senhora é aquela que no dia a dia levantava pela manhã, fazia suas orações,
organizava o café da manhã, começava a cozinhar, ficava lá perto de São José, ia lá no espaço onde São José trabalhava, verificava como é que estavam as coisas. Você precisa de um copo de água? Você gostaria de um pouco de atenção neste momento? Você precisa ser escutado, José, de alguma coisa que está acontecendo? Era aquela que acompanhava Jesus no seu crescimento, na simplicidade, mas que com um amor muito grande, ela se dava a Jesus. Porque como mãe, ninguém nessa terra mais amou Jesus do que ela. Que nós possamos neste dia, queridos irmãos, suplicar a Nossa Senhora, suplicar a Mãe de Deus, a esta graça de amarmos o seu Filho. Amarmos o seu Filho com coração de mãe, coração de Nossa Senhora. A mãe verdadeira que cuida do filho e que ama com as entranhas, como diz o amor misericordioso, né? Um amor de coração a coração. E que nós nesse dia possamos, a exemplo de Nossa Senhora Aparecida, nos colocarmos à disposição da evangelização. Este Brasil que neste tempo está passando por esse tempo tão sofrido, tanto sofrido economicamente, como sofrido também em relação à saúde, sofrido em relação de pessoas com depressão, com ansiedade, com transtornos dos mais variados tipos, e que Nossa Senhora vai ao encontro dos seus filhos e socorre como a mãe que prontamente está disponível a ajudar a cada um. Que nós possamos, neste dia, buscar nela, no coração da Mãe de Deus, a força para evangelizar desta forma mariana, a exemplo dela que se doa a cada um de nós na oração de intercessão todos os dias diante do seu Filho, na eternidade. E agora, neste momento, queremos fazer uma oração breve, entregando a Nossa Senhora a nossa vida, entregando a Nossa Senhora as nossas famílias, aqueles que trazemos em nosso coração. Queremos apresentar a Ti, Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, neste dia também as nossas crianças, a pureza que cada uma traz em seu coração como um grande tesouro. Entregamos os jovens, aqueles que ainda não sabem o que querem para a sua vida, não se decidiram ainda por sua vocação. O Senhor possa iluminar por meio da Tua intercessão, Mãe de Deus, o coração desses nossos irmãos. Ajudá-los também a viverem a sua juventude da forma mais santa possível, dizendo não ao inimigo das almas e dizendo sim a Deus, por meio de uma vida na justiça, na verdade, na pureza, na fidelidade a Deus. Queremos rezar pelos pais, queremos rezar por aquelas mães de família que sofrem por ver seus filhos sofrendo também, porque a mãe sofre quando vê o filho sofrendo, também o pai. Queremos rezar por estes pais que acompanham também as suas famílias por meio dos exemplos que dão em casa, a fim de que o Senhor possa conceder a eles a capacidade de continuarem a dar o exemplo aos seus filhos. Queremos confiar também os idosos, aqueles que neste tempo estão sofrendo nos hospitais, que estão com alguma enfermidade, que não podem estar conosco aqui neste dia, mas que desejariam muito vir celebrar na casa da Mãe de Deus este dia dedicado a ela. Que nós possamos nos unir em oração por nossos irmãos e irmãs, a fim de que, caminhando na fidelidade, possamos corresponder à vontade de Deus, nos doando a cada dia para que o reino de Deus aconteça na nossa família, na nossa casa. A Ti, Mãe de Deus, confiamos todas essas intenções, entregamos os nossos irmãos e irmãs também, que durante este ano faleceram, por conta dos mais variados tipos de doenças, e queremos que o Senhor também conforte o coração dos nossos irmãos, por meio de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Queremos agradecer ao noviço
José da Mãe das Dores, noviço da comunidade mariana Oásis da Paz, que com tanta disponibilidade nos deu essas indicações para seguirmos melhor as orientações de Nossa Senhora. Ela que disse: fazei o que ele vos disser. Então, essas palavras ditas por José nos ajudará nesta caminhada. Agradecendo a ele, demos uma salva de palmas para ele. Obrigada, irmão José. E neste momento, vamos nos preparar o nosso coração para aquele tempo tão especial. Tempo especial que Nossa Senhora, de forma particularíssima, se alegra, também gosta. É